Olha, estamos dando continuidade ao estudo que havíamos começado antes sobre o tema pastores e diáconos. Na primeira parte nós falamos sobre o ministério pastoral e nos comprometemos da continuidade falando sobre o ministério ou ofício, como alguns preferem, dos diáconos. Nós comentamos no estudo sobre pastores com a instrução do apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 4, no versículo 11. Agora, além dos ministérios de Efésios 4, 11, sabemos que existem algumas funções eclesiásticas que visam a organização da igreja cristã. Dentre elas, nós destacamos o diaconato. Os títulos eclesiásticos, quero dizer-lhes, é uma necessidade as quais a liderança da igreja reconhece para a organização institucional de cada denominação. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13, São Paulo escreve: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esse termo diácono aparece 30 e algumas versões 31 vezes no Novo Testamento, sendo que em 20 casos que aparece o termo diácono, é sempre traduzido por ministro, que de fato é o significado que representa o verdadeiro servo que encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 10 e versículo 13. Assim que o diácono é uma pessoa escolhida, indicada por orientação do Espírito Santo para ser um ajudante, para ser alguém que ministra na casa do Senhor em diferentes áreas. Há no Novo Testamento duas palavras que por vezes se traduz por servo. Uma é doulos, que é um escravo, o outro é o peretes, que quer dizer subordinado, alguém subalterna. O apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto em suas cartas, quando escreve às igrejas. Inclusive, ele recebe saudação em uma das cartas, a de Filipos, a dos Filipenses, né? Filipenses, no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Assim que o diaconato era algo comum na igreja primitiva. Um dia na faculdade teológica, onde ministramos como professor, um aluno disse: pastor, nos explica um pouco sobre a origem do ofício de diácono. Bom, nós sabemos que é perfeitamente certo de que a origem do diaconato está no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali a palavra servir, ou diaconeu, que está em Atos capítulo 6, versículo 2, é exatamente a mesma palavra que se usa para designar o ofício de diácono em 1 Timóteo capítulo 3, tanto no versículo 10 como no versículo 13, que é inclusive o verbo correspondente para diácono no livro de Filipenses capítulo 1 e no versículo 1. Agora, vamos analisar o texto que dá origem ao diaconato. Está no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, que diz: não é justo, os apóstolos falando à igreja, não é justo que desamparemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós, irmãos,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem possais constituir sobre este negócio. Então, os apóstolos, eles investiram os diáconos do seu ofício, ou ordenou-os, como alguém prefere, como vemos no versículo 6. Sendo que o significado de nomear ou constituir, no versículo 3, está muito claro. Agora, nos chama a atenção que os apóstolos não presumiram a ideia de elegê-los. Eles deixaram esta função à igreja. Por quê? Nós temos o exemplo de Jesus, né? Alguém pergunta, mas professor, por que Jesus não escolheu os diáconos? Já não deixou indicado os diáconos, assim como ele escolheu os apóstolos. O diaconato surgiu a partir de uma necessidade ministerial, quando a igreja já estava consolidada. O que não aconteceu quando Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra. Então nós vemos aí que a igreja crescente, ela trouxe alguns problemas, principalmente em relação a aqueles que não eram judeus, como vemos no capítulo 6 e versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto diz, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui, esses hebreus e esses gregos eram todos irmãos. Eram pessoas convertidas. Então, nós vemos que havia um repartir, ou seja, a igreja vivia no seu primeiro amor, quando todos tinham tudo em comum. Mas, ao que parece, segundo o texto, os crentes de origem judaica ainda não haviam entendido que o próximo não era somente aquele que fazia parte do povo de Israel. E assim, eles nutriam um certo preconceito em relação aos judeus, ou seja, aos gentios, né? Isso me faz lembrar a parábola do bom samaritano. Isso fez com que as viúvas helenistas, ou seja, as gregas, as de origem não judaica, ficassem de fora na hora da repartição diária das contribuições da igreja. Havia o que nós chamamos hoje uma assistência social para as viúvas que eram desamparadas e não tinham recursos. Este problema levou a uma murmuração muito grande, chegando ao conhecimento dos apóstolos, que imediatamente eles tomaram posição em relação ao problema. Então, os apóstolos, reunindo a igreja, eles expuseram a situação, bem como apontaram a solução para o problema. Não apenas deu um puxão de orelha na igreja, mas apresentou a saída, a solução. Assim que, em Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, encontramos a palavra dos apóstolos. O texto disse, e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, a igreja, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, por esse texto, nós vemos que coube à igreja, delegado pelos apóstolos, a responsabilidade de separar
homens capacitados para exercerem tal responsabilidade no diaconato, e assim eles foram separados. Quem foram os primeiros diáconos? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas; também Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Assim que os diáconos foram escolhidos por uma necessidade da igreja em seu nascimento. E qual é o ministério do diácono? O que faz o diácono? Os diáconos são muito importantes. Uma igreja não funcionaria bem sem eles. Aliás, o normal de cada igreja, pelo menos baseado na Bíblia, é que ela seja composta de bispo ou pastores e diáconos, como vemos em Filipenses, no capítulo 1 e no 1º versículo. Agora, a outra pergunta: quais são as qualificações bíblicas do diácono? Eu quero dizer que, além daqueles requisitos que são mencionados em Atos capítulo 6 e versículo 3, há uma lista dos mesmos também em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Assim que o apóstolo Paulo, depois de elencar as virtudes que deve ornar a vida do presbítero, do bispo, o apóstolo ele passa a falar dos atributos do diácono. E nos chama a atenção que muitas das qualificações do diácono são as mesmas do bispo, do presbítero. E há muita dúvida hoje sobre o diaconato. Outro dia, na faculdade, um seminarista me pergunta sobre a função específica do diácono e por que algumas igrejas não têm diáconos. Apesar de mais de 2.000 anos se passaram desde que começaram a escolha de diáconos, hoje em dia há muitos que ainda não entendem o assunto do diaconato. E existe muita confusão ainda a respeito disso. Por exemplo, há igrejas com muitos diáconos, há igreja sem nenhum diácono. Há irmãos que pensam que o pastor ele tem que ser diácono antes de ser pastor. Outros acham que uma vez diácono, sempre diácono. E também que quando o diácono muda de uma igreja para outra, ele é automaticamente considerado diácono na igreja de destino. Há igrejas que têm diácono, mas usam outro membro da igreja como tesoureiro. Isso é muito comum, quando às vezes usa até um ímpio, um contador como tesoureiro da igreja, tendo diácono. Isso não tem base bíblica. Há outros que não provam os candidatos antes da consagração ao diaconato. E isso tem causado muitos problemas. Outros diáconos, em algumas denominações, eles ficam na expectativa de uma promoção para um degrau eclesiástico superior. Será, queridos, que não temos que repensar um pouco a nossa posição sobre o diácono e sua atuação na igreja em nossos dias? Eu creio que sim. Bom, vamos falar sobre a escolha dos diáconos. Em relação àquela escolha que encontramos no livro de Atos, capítulo 6, aqueles que seriam separados para o diaconato, os apóstolos, ainda que eles não os escolheram, nós vemos que eles orientaram, tiveram cuidado de orientar a igreja quanto ao critério exigido pelo Espírito Santo para o diaconato. Assim que os diáconos, segundo Atos capítulo 6, versículo 3, deveriam ser portadores de algumas qualidades importantíssimas. Primeiro, homens de boa reputação,
Isto é, homens com bom testemunho na sociedade e na igreja, honestos e não avarentos. O apóstolo Paulo, quando ele instruía o seu filho na fé, Timóteo, quando da escolha dos diáconos, ele orienta da seguinte maneira, em 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 8 e versículo 9. Ele diz: da mesma forma, ou da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Olha, homens cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante para cuidar das coisas do Senhor, que ainda que alguém diga que o diácono cuida apenas das coisas das coisas materiais, eu digo que tudo que temos na igreja são coisas espirituais. Cada atividade e as coisas espirituais são de discernir espiritualmente. Por isso o diácono tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O diácono também tem que ser cheio de sabedoria. Não falo dessa sabedoria que se adquire em uma faculdade, em um seminário teológico, mas na busca do entendimento da palavra de Deus, que é onde se descobre a vontade de Deus, como está em Romanos, no capítulo 12. O exemplo disso nós temos no diácono Estevão, que foi uma pessoa que realmente levou os seus algozes, os seus inimigos, os seus acusadores, que o acusavam de blasfêmia, a calarem a boca. E a Bíblia diz no livro de Atos: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, isso é muito importante na vida de um diácono. A sabedoria, meus queridos, é um dom divino. E a falta desta sabedoria na vida de muitos obreiros, não apenas diáconos, mas muitos pastores também, essa falta dessa sabedoria divina tem causado sérios transtornos, quando não escândalos, no seio da igreja. Assim que o ministério do diácono é muito importante para ser encomendado a uma pessoa que simplesmente tem um bom testemunho diante da igreja, que é um bom marido, que é um bom dizimista, que é amigo dos pastores. É necessário muito mais que isso para que uma pessoa venha a ser indicada como diácono. Isso é muito importante. E como dizemos que além daquela lista de Atos capítulo 6, eu gosto muito dessa lista de 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que há uma série de requisitos. Eu quero comentar alguns deles. Primeiro, em primeiro lugar, o diácono precisa ser um homem respeitável. Está no versículo 8 de 1 Timóteo 3. Paulo disse: semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis. Ou seja, o diácono precisa ser um homem digno de respeito, um homem de caráter impoluto, de uma vida irrepreensível, de uma conduta ilibada. Em segundo lugar, Paulo disse que o diácono precisa ser um homem de uma só palavra. O diácono precisa ser um homem verdadeiro. Sim, sim, não, não. Íntegro em suas palavras e consistente em sua vida. Não um boateiro, não um fofoqueiro, não alguém dado a mexerico, a contos, a disse-me-disse. Em terceiro lugar, Paulo diz que o diácono não pode ser um homem inclinado a muito vinho. Sem comentários, né? O diácono, ele deve ser cheio do Espírito Santo e não cheio de vinho, como está em Efésios capítulo 5, no versículo 18, né?
Por quê? Porque quem é governado pelo álcool do vinho ou qualquer outra bebida alcoólica não pode administrar a casa de Deus. A embriaguez e o serviço sagrado não podem caminhar juntos, né? Como essa publicidade que diz: beber e dirigir não podem andar juntos. Em quarto lugar, o diácono não pode ser um homem cobiçoso, desorde da ganância. O diácono é uma pessoa que lida com as ofertas do povo de Deus. Ele administra parte dos recursos financeiros da igreja na assistência aos necessitados. Inclusive, esta foi as primeiras funções do diácono. Então, não pode ser uma pessoa que venha cobiçar o que ele deve repartir. Em quinto lugar, Paulo fala no versículo 9 de 1 Timóteo, capítulo 3, que o diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina e na vida. Ele disse: conservando o mistério da fé com consciência limpa. Queridos, esse termo mistério significa verdades, outrora ocultas, mas agora reveladas em Deus. Assim que o diácono, ele precisa compreender a doutrina cristã. Ele precisa crer na doutrina cristã, viver a doutrina cristã. Tanto sua vida como a de sua família e seu ministério precisam ser pautados pela palavra de Deus. Em sexto lugar, o diácono precisa ser um homem provado e experimentado. Isso fica muito claro no versículo 10 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Ele disse: também sejam experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Assim que, como os bispos, assim também os diáconos, eles têm que ser homens de uma conduta ilibada. Isso é muito importante. E Paulo disse também que o diácono, ele é uma pessoa que, a depender do seu ministério, ele é recompensado por Deus. No versículo 13 ele disse: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu digo sempre, quando eu vou dar a palavra aos diáconos, que Jesus foi o diácono por excelência, o servo por excelência. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Nunca somos tão grandes como quando servimos. O diácono, ele deve ser também uma pessoa de uma só mulher, uma só esposa viva. Paulo, ele orientando aos requisitos morais que os diáconos deveriam possuir, ele fala sobre esse relacionamento familiar, né? Que é um testemunho fundamental para a igreja, né? Isso é muito claro, porque havia problemas ali em algumas igrejas, certamente, e Paulo faz questão de mencionar isso, né? Temos vários exemplos de pessoas que, lamentavelmente, são bígamos, polígamos, e ele repreende não só ao bispo, aos pastores, aos presbíteros, mas também aos diáconos. E por último, sobre as mulheres diaconisas. Além das situações mencionadas, outra que ganhou grande campo de um tempo para cá é a questão de mulheres diaconisas. Quando nós fazemos uma análise de todas as ocorrências da palavra diáconos no grego, no Novo Testamento, mostra uma verdade impressionante sobre a questão de mulheres serem ou não separadas ao diaconato. Das 31 vezes que ocorre esta palavra, apenas uma vez é usada em relação a mulheres. Na verdade, especificamente a uma mulher, que é Febe, que está em Romanos,
capítulo 16, versículo 1. Febe é chamado de nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cancreia. E a palavra serve ali é a mesma que é usada para diácono. Então, baseado nesse texto, nós temos hoje muitas igrejas com as suas diaconisas. Na verdade, quero concluir dizendo que o diaconato é um dos mais lindos ministérios na igreja. Jamais ele entrará em colisão com o ministério pastoral. E uma vez entendido e liberado no contexto ministerial da igreja, pode se constituir ao lado do seu pastor num poderoso instrumento de sustentação do trabalho do Senhor. O diácono é um ministério chamado e dado por Deus. Que possamos ter diáconos verdadeiros servos que servem a obra de Deus. Que Deus os abençoe.